Olá, estudante do primeiro ano. Olá, Daniel, que nos acompanha nesta aula. Meu nome é Rose Melo, eu sou professora de língua portuguesa. E hoje nós vamos trabalhar sobre o gênero textual relato pessoal. E vocês vão ver que aqui está aula interdisciplinar. Por quê? Aqui, agora, nesta aula de português, eu vou falar sobre o relato pessoal, qual é a intenção, qual é a linguagem usada, qual é o verbo usado e logo depois o professor Dalberto também vai trabalhar esse mesmo assunto, a mesma habilidade na aula de inglês. Então vamos lá? Anote, faça suas anotações, né? Porque é muito importante nesse momento você perceber o que é importante para você anotar, para você guardar, ok? Então, a habilidade trabalhada nesta aula é analisar o tratamento linguístico da informação nos diversos gêneros textuais, discursivos e digitais. Olha só, vamos pegar aqui uma canetinha. E digitais e seus suportes e plataformas. Então, pode ser revistas, jornais, sites e blogs. E hoje nós vamos ver aqui sobre esse gênero textual, o blog, de forma produtiva e autônoma, considerando suas relações com o público-alvo. E olha só, quando eu falei gênero textual, relato pessoal. Quando eu falo em relato, o que vem na sua cabeça? Olha só, relato, relatar alguma coisa, não é isso? Contar alguma coisa. Quando eu falo pessoal, é meu, né? Então, relato pessoal, eu vou relatar alguma coisa que aconteceu comigo, algum fato, alguma coisa do meu interesse. Então, se você continuar anotando, prestando atenção até o final da minha aula, eu tenho certeza que você será capaz de identificar o objetivo desse gênero textual relato pessoal. Qual é a intenção? Eu sempre repito, todos texto tem um objetivo, tem uma intenção, tem uma finalidade e tem um público. Não é isso? Para eu escolher a linguagem. Qual linguagem eu vou usar? Então, quando eu falo em relato pessoal, qual será o objetivo? Né? E nós vamos falar de quê? Então, eu vou falar um pouco para você sobre o diário e sobre o blog. E também conhecer a linguagem usada no diário e no blog. E onde circulam, né? Para que eles são escritos. Qual é a intenção? Então, vamos lá. E você sabe o que é um blog? Você já ouviu falar? Você já viu na internet? O que é um blog? Já leu um blog? Ou quem sabe já até escreveu um blog, né? E você, já postou, teve um blog? Porque o blog, nós vamos ver aqui, o diário tem uma diferença enorme do blog, ou do blog pelo diário. E sabe qual que é? Vou até antecipar, é essa interação, né? Porque a tecnologia, ela é uma ferramenta poderosíssima. E o blog, ele é feito num programa, na internet, no computador. Ele tem essa possibilidade da interação entre as pessoas. Isso que nós vamos ver, tá? Então, eu comecei com esse trecho aqui para você refletir. A escrita é um exercício que pode nos ajudar muito no nosso dia a dia. Escrever o que vivemos ao longo de um dia nos auxilia a externar sentimentos, emoções, até mesmo direcionar nossos pensamentos. Quando registramos o que pensamos, conseguimos planejar melhor as nossas ações e orientar o nosso comportamento. Então, quando a pessoa tem esse hábito, né, porque cada um tem um hábito diferente, até de estudar,
né? Ah, eu só estudo português anotando. Mas eu posso fazer essa anotação que eu vou propor nessa aula, é você anotar tudo do seu dia a dia. Olha aí o diário, né? Olha, diário, dia a dia. Então, quando você anota os seus sentimentos daquele dia, de repente você acordou assim, diferente, você quer anotar, anota tudo que você está sentindo ou tudo que você deseja fazer. Facilita tanto para os seus estudos, tanto para a sua organização semanal, né? O seu planejamento. Então, esse ato, esse hábito de anotar facilita muito a sua vida, né? Então, sem contar que você pode, além de anotar o que você vai fazer no seu dia a dia, daquele dia, no seu planejamento, você pode anotar ali os seus desejos, os seus sentimentos, como você está naquele dia, né? Contando para você mesmo. Então, aqui eu vou começar com o diário. Essa é uma figura 7 do diário de Zlata. E quem era Zlata? Vou falar um pouquinho só para você entender. Primeiro, o diário é um relato pessoal, né? É o dia a dia. Quem que escrevia um diário e para quê? Né? Era a pessoa, era aquele, você conhece um caderninho que às vezes tinha até um cadeado, porque ninguém podia ler. Ali naquele diário tinha segredos. Né? Só que o diário de Zlata, ele foi publicado. Então, ela ficou famosa por causa desse diário. Então, era apenas uma menina de 11, 13 anos que vivenciou, né, uma guerra. Então, ela com a família dela, eles ficaram presos num apartamento. E daí, ela começou a escrever todos os dias um diário. Foi publicado, né? Então, o diário de Zlata, que era escrito só para ela, todo mundo começou a ler, né? Então, olha só, vamos observar pontos, elementos fundamentais para um diário. Aqui tem o diário de Zlata, segunda-feira, 2 de dezembro de 1991. Presta atenção em cada detalhe. Todos esses detalhes são importantes para a escrita de um diário, de um blog, ou hoje em dia que está usando o diário de bordo, né? Então, aqui tem Dear Mimi. Então, significa querido Mimi. E o que é Mimi? Ela deu um nome para o diário dela. E esse por que é Mimi? Porque ela tinha um peixinho dourado. E aí, ela carinhosamente, ela deu o nome do diário dela de Mimi. Então, ela colocou, querido Mimi. Amanhã é o dia do meu aniversário. Mamãe está preparando biscoitos, bolo e tudo mais, pois na nossa casa é sempre uma grande festa. No próprio dia do aniversário, 3 de dezembro, recebo minhas amigas e no dia seguinte, a família e os parentes. Eu e a mamãe estamos preparando um bingo e charadas para as crianças. Amanhã vamos pôr a mesa com copos, pratos de sobremesa e guardanapos com pequenas maçãs vermelhas. É muito bonitinho. O bolo vai ser em forma de borboletas e vai ter 11 velas para eu soprar. Vou aspirar fundo para conseguir apagar todas de uma só vez. De uma vez só. Boa noite, Zlata. Olha só. Então, voltando aqui, olha que bonitinho, né? Ela estava contando para o diário dela como que seria o aniversário dela. E é um aniversário diferente, né? Porque são 2 dias. Um dia ela recebe as amigas e outro dia os parentes, né? A família. Mas olha só, ela começou segunda-feira, 2 de dezembro de 91. Por que ela começou assim? Vou passar aqui só porque nós já vamos desenvolvendo uma atividade para você ir notando os elementos fundamentais do diário. Então, observe a estrutura e os elementos que compõem o diário e complete.
Então, data, ela começou com uma data. Ela começou com o dia da semana, o dia do mês e o ano. Por que isso é importante no diário? Imagina, porque se você está falando ali, é um relato pessoal, é uma coisa que você escreve no seu dia a dia, é muito importante colocar a data. Por quê? Porque quando você voltar, você vai ver, eu estava assim nesse dia, ou isto aconteceu neste dia, né? Então aqui ela colocou segunda-feira, 2 de dezembro de 91. E o vocativo? O que é o vocativo? Olha só que você pode lembrar lá também de uma carta, de um e-mail, né? Tem o vocativo. O que é o vocativo? Eu vou sempre voltar aqui para vocês entenderem. Olha só, qual é o vocativo aqui? Dear Mimi. Querido Mimi, né? Ela poderia ter colocado querido diário. É um vocativo. Então, ela usou aqui querido Mimi. Outra coisa importante aqui é a despedida. Como que ela despediu do diário dela? Como? Olha aí, como que ela despediu? Achou? Ela falou o quê? Boa noite. Né? Poderia ser bom dia, poderia ser tchau, né? Poderia ser um beijinho ou um abraço. E ela assinou. Né? Então, o diário de bordo, um diário, ele tem o dia, né? A data, o vocativo, a despedida e a assinatura. Tá dando para entender aí direitinho? Olha só, então eu coloquei aqui a data, o vocativo, esqueci de falar, né? Que aqui o corpo do texto. O que é o corpo do texto? É justamente aquela parte onde ela desenvolve, onde ela conta, né? É o desenvolvimento. Ela não tem muito essa regra de como que ela vai contar. Porque depende do que o meu diário, qual que é a intenção, porque que eu estou escrevendo. Então, esse corpo do texto é onde ela contou ali como vai acontecer o aniversário dela. Eu falei da despedida e depois da assinatura. Então, esses são os elementos que compõem um diário. Zlata inicia sua página de diário com o dia, o mês e o ano em que escreve. Por que as datas são importantes nesse gênero? Eu já falei. Você já sabe, não sabe? Então, por quê? Porque eu estou escrevendo dia a dia, é o cotidiano. Então, quando ela voltar para ler aquela página lá daquele caderninho dela, do diário, ela vai saber que dia que ela escreveu, como que ela estava, ou se é um planejamento, o que ela desejaria fazer. E isso ela escreveu e foi olhar há 2 meses depois. Então, ela vai falar, será que eu fiz isso? Né? Então, se foi um planejamento, ela pode voltar e falar, eu planejei isso, eu fiz. Ou, naquele dia eu estava me sentindo assim. Ou, naquele dia me aconteceu isso, né? Então, antes do diário de Zlata ter sido escolhido e publicado, porque antes ela escrevia só para ela, né? Para quem ela escrevia inicialmente? Após a publicação, quem passa a ser o seu leitor? Olha só, que como eu falei, o diário era um caderno que ele tinha até uma chave, né? Porque é uma coisa íntima, eu estou escrevendo ali a minha vida, eu não quero que ninguém leia. Então eu escrevia para mim. Ou no máximo, para uma amiga querida, né? Uma amiga do peito que eu dividia todas as minhas angústias, os meus sentimentos, o meu dia a dia. Mas após a publicação, o que aconteceu? Está na internet, livros. Então, o público agora é outro, né? Todo mundo pode ler. E aqui eu pus um exemplo de um blog. O diário, o gênero textual, eu já falei, que ele entra na moda, ele sai de moda. Então, o diário, ele não é muito mais usado. Aí veio o quê? O blog. E o que é um blog? O blog, ele está na web,
né? É weblog. Ele é virtual, ele é no computador. Então eu coloquei aqui um exemplo, né? É o blog, ele chama Precisava Escrever. E olha aqui, quem escreve esse blog? Rafael Magalhães. Então, Rafael Magalhães era um jovem muito tímido. Então, ele começou a escrever todos os seus sentimentos e ele ficou famoso ao escrever blogs. Então, aqui tem, né? Vocês vão ver que isso aqui é do virtual, é do computador, o home, sobre mim, os textos. E aqui ele foi escrever sobre o amor da minha vida. E viu que aqui, olha, tem uma linguagem não verbal. Tem aqui o quê? Um coração, né? Porque ele vai falar sobre o amor da minha vida. Então ele escreveu: eu sempre esperei por um grande amor, a vida inteira. Sempre imaginei o tão sonhado dia em que aqueles olhos certos iriam encontrar os meus marejados e reacender o brilho perdido. O dia em que meu príncipe Harry iria encontrar a Meghan aqui. Por todo esse tempo, eu esperei esse grande amor que, enfim, me traria a paz, que me ajudaria a ser uma mulher completa. Foi assim que acabei fazendo planos que dependiam de alguém que insistia em não aparecer, ou simplesmente não se esforça o suficiente para ficar. Muita gente passou pela minha vida e me fez acreditar que o meu plano tinha dado certo. Não deu. Acabei descobrindo, não sem dor, que a pessoa que eu tanto esperava não era o rapaz do meu primeiro beijo, nem mesmo o da minha primeira vez. Só pontuando, o blog, ele tem uma chamada, um objetivo um pouco diferente do diário. Porque no início o blog, ele entrou no lugar do diário, que era para retratar, para escrever o seu dia a dia. Mas hoje a função e o intuito do diário não é mais esse só, né? Eu posso escrever um blog querendo contar a minha vida, ou tipo Rafael, né? Ou numa escola, na sua escola, vocês podem criar um blog. E qual o objetivo desse blog? Mostrar a escola, o que a escola oferece, os alunos que passaram no vestibular, né? Os projetos que tem na escola, tá? Então, aqui a outra coisa que eu falei para vocês é que no blog tem essa interação. E olha como que ela acontece. Tem assim no blog. Ele escreveu ali o texto dele e aqui tem: deixe uma resposta. O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com comentário. Então, aqui é feito o comentário, aí você coloca o seu nome, o e-mail e o site e clica aqui em publicar. Então, tá publicado? Aqui, ó, eu coloquei 3 respostas para você ver quem respondeu. Olha, depois de anos, sinto o amor próprio voltar. Ser feliz sem ter que depender de ninguém para isso é fantástico. Então, isso aqui é um comentário de uma pessoa que estava lendo. Então, agora é com você. Que semelhanças e que diferenças podemos notar entre o diário e o blog? Pensa aí um pouquinho. Quais as diferenças? Quais as semelhanças e as diferenças? Né? Então, de semelhança eu tenho ali porque eu posso escrever para uma pessoa, né? Agora, de diferente, eu tenho que o quê? O diário, ele é escrito à mão. E o blog, ele é escrito virtual, né? Eu uso o computador. Então, ele é publicado. Todo mundo pode ler um blog, tá? Por que o blog apresenta imagens, fotografias, vídeos, receitas e outras? Porque ele pode ser um suporte. Então, pode ter vídeo, ele pode ter hiperlink. No blog, dependendo do intuito, pode ter um hiperlink que você clica e te leva para um outro texto, né? Então, pode ter imagem para chamar a sua atenção. E o diário, então, todos dois podem ser um relato pessoal, mas tem essa diferença. E a diferença maior do diário e do blog é que o blog, ele tem interação, ele é interativo. Deu para entender aqui? Então, vamos lá. Então, é hora de produzir. Que tal
começar a escrever o seu diário de bordo, eu pus o nome aqui de diário de bordo. O que é o diário de bordo? O diário, né, você vai escrever todos os dias. Bordo, ele era escrito, diário de bordo, só para uma viagem. E agora não, tá? Então, você vai pegar um caderno, escrever suas experiências, ideias, opiniões. Você vai deixar o seu diário à sua cara, tá bom? Então, faça isso. Lembre do que eu falei sobre o diário e sobre o diário de bordo, sobre um blog e faça um. Espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje, que você agora comece a pensar nesse gênero textual com muito carinho. Escreva. Comece hoje o seu diário de bordo. Um beijo no seu coração e até a nossa próxima aula.